Então, esta noite eu quero começar convidando todos para abrirem comigo a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, os versos 1 a 4. Vamos orar pedindo a inspiração dos céus. Bom Pai, nós nos reunimos nesta noite para buscar Tua face, para aprender Tuas verdades e aprender também a andar nos Teus caminhos. Que nossa mente e nosso coração estejam ligados aos céus nesta hora, para que sintamos o agir do Teu Espírito em nossa mente e em nossa vida, e que Tua palavra possa alcançar cada coração, cada pessoa que está aqui com poder. Fala conosco, Senhor. Revela-nos o Teu querer, eu te peço, no nome santo de Jesus, amém. Colossenses capítulo 3, os versos 1 a 4, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O livro de Colossenses é um dos meus livros favoritos na Bíblia. Tem uma mensagem linda, rica e poderosa. É um livro que eu estudo com mais frequência, talvez junto com os Salmos, do que os demais livros da Bíblia. E a mensagem que nós temos aqui nesse texto, esses breves textos que nós lemos aqui, tem uma mensagem poderosa para nós. A tia Ellen diz que os capítulos 1 e 2 de Colossenses servem de modelo e de orientação para qualquer igreja em qualquer parte do mundo. Então, se Colossenses 1 e 2 serve de orientação, serve de modelo para qualquer igreja, então deve servir para a igreja central de Aracaju também, vocês não acham? E aí quando chega no capítulo 3, o apóstolo começa fazendo uma grande advertência. E ele diz assim: busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. E ele repete 2 vezes a mesma frase praticamente. Ele deixa claro que a gente tem que buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Mas ao dizer isso, ele faz um contraste. Ele diz que enquanto a gente busca as coisas do alto, enquanto a gente pensa nas coisas do alto, a gente não deve pensar nas coisas daqui da terra. E o interessante, queridos, é que ao dizer isso, ele está nos dizendo que a gente deve manter o coração e a mente presos nas coisas do céu. E a minha pergunta para você hoje é: quanto tempo você gasta pensando no céu? Quanto tempo você passa pensando na eternidade? O céu é real para você? Ou o céu se tornou uma informação distante? Você sabe que Jesus vai voltar, você quer que Ele volte, mas se for o ano que vem, ou no outro, ou daqui uma década, tanto faz. E aí, o céu é real para a sua vida?
quanto tempo você busca o céu? Pensa no céu. Esta é a análise que eu quero conversar com os irmãos esta noite, baseado no tema escolha vencer a guerra. Nós estamos numa guerra, nós estamos do lado vencedor, mas nós precisamos sonhar com o prêmio, buscar, sonhar o céu. Essas duas palavras que Paulo usa aqui, busquem, pensem, elas têm uma ênfase muito forte. Buscar é quase uma perseguição, é uma caçada, é fazer disso uma prioridade, é colocar isso como propósito na vida, é buscar com toda a inteireza de nosso coração, é pensar no céu como sendo acima de qualquer outra coisa nessa vida. Então busca o céu, pensa no céu. Esta é a ênfase que Paulo dá o tempo inteiro. Mas o impressionante, que ao usar essas duas palavras, Paulo coloca lado a lado a nossa personalidade. Ele está falando de nossa razão, mas também está falando de nossa consciência. Ele está falando de nossa vontade, mas ele está falando também das nossas emoções. Ele está falando do raciocínio lógico, da nossa inteligência, mas também está falando de nossos sentimentos. O ser humano por inteiro tem que colocar seu coração e sua mente na busca da eternidade. Buscar os céus e pensar nos céus o tempo inteiro. Nós precisamos fazer isso em nossa vida. Porque Paulo estava incentivando os crentes colossenses a pensar no céu e a buscar as coisas do céu? Porque eles estavam pensando muito nas coisas daqui da terra. Nós não vamos ter tempo, mas acreditem em mim, nos capítulos 1 e 2, Paulo fala dessa busca que eles estavam fazendo. E Paulo diz que o povo de Colossos, a igreja de Colossos, estava se voltando para as coisas da terra, e ele enumera duas coisas aonde o coração desse povo estava. Duas coisas: o legalismo e o misticismo. Quando você chega no capítulo 2, no verso 18 até o verso 23, você vai compreender claramente isso. Para os colossenses, se você perguntasse de onde vem a salvação, ele diria: vem de Jesus Cristo, mas não é suficiente. Era sempre Cristo e mais alguma coisa. O tema do livro de Colossenses é: creia em Jesus somente. Os filipenses pregavam: creia em Jesus, mas não coma essa comida. Creia em Jesus, mas não use essa bebida. Creia em Jesus, mas não deixe de praticar tal ritual. Era sempre Jesus e alguma coisa a mais. Isso é legalismo. Nós temos um coração legalista. Quer ver? Você leu sua Bíblia suficientemente essa semana? Você orou o quanto você deveria ter orado? Aliás, você orou? Essa é a tragédia do legalismo. O legalismo nunca confere certeza. E eles acrescentavam à fórmula da salvação algo mais. E eles ainda diziam, está no verso 23 do capítulo 2, que eles receberam essa revelação de Deus, da parte de anjos. Aí está o misticismo. E Paulo estava dizendo aos colossenses que eles estavam vivendo uma religião falsa, uma espiritualidade vazia, que isso não fazia ninguém crescer espiritualmente, não santificava ninguém, ninguém podia ter uma experiência com Deus firmada em Jesus e algo mais. E então, Paulo responde à questão: como é que a gente pode ser mais santo? Como é que a gente pode vencer a guerra? Porque ela é diária.
Enquanto nós estivermos do lado de cá da eternidade, a guerra não vai acabar. É uma batalha diária. É uma batalha vencida hoje e você vai ter que enfrentá-la amanhã. A caminhada que você tem com Jesus hoje não serve para amanhã. Então, amanhã você tem que conhecer Jesus mais do que conhecia hoje. E a semana próxima, mais do que conhecia na semana anterior. É uma caminhada diária com o Senhor. E à medida que vai caminhando com Ele, Ele vai fazendo mudanças em sua vida. E aí no capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 5 até o verso 8, Paulo diz que você tem que abandonar determinadas coisas. Se você olhar aí no verso 5, Paulo não usa a palavra abandonar. Paulo diz que você tem que fazer o que com o pecado? Você tem que fazer o que com o pecado? Você tem que matar. E ele elabora uma lista do que você precisa eliminar da sua vida sem dó e sem piedade. Sem dó e sem piedade. E nessa lista, a maioria dela, a maior parte da lista tem que ver com vícios sexuais. E aí, Paulo enumera e diz assim, você pode conferir aí, quais são? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Paulo disse, tem que matar. Tem que abandonar isso para sempre. Mas você compreendeu essa semana, se veio aqui esta semana, que não adianta limpar o terreno e deixar o terreno vazio. Porque se você deixar a sua mente vazia, o mal vem e vem pior. Então você tem que substituir as mentiras do diabo pelas verdades de Deus. E aí a partir do verso 12, Paulo começa a dizer que substituição você tem que fazer. E a partir do verso 12, Paulo começa a dizer o que a gente coloca no lugar. Ele diz aí, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, amor, gratidão. Ele está falando do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Filipenses 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, justo, correto, honesto, bom, puro, amável, se tem alguma coisa boa nessa vida, pensa nisso, deixa isso ocupar sua mente. Só que você não faz isso para tentar conquistar alguma coisa. Você faz isso porque você foi conquistado. Você faz isso, essa substituição, porque Jesus está trabalhando em sua vida. E para que Ele continue fazendo essa mudança, essa transição, essa mudança de vida, busque as coisas lá do alto. Pensa nas coisas lá do alto. Pensa nas coisas lá do alto. O tempo inteiro. Pensa no céu. Jovens queridos, igreja querida, por que a gente tem que pensar no céu? Paulo dá 3 razões aqui nesses versos iniciais que nós lemos. 3 razões. Vamos ver se a gente descobre juntos? Então vamos ler de novo o texto. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram,
E agora a sua vida está escondida com Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Se eu perguntasse para você agora, por que a gente deve pensar no céu? Qual seria a sua resposta? Por que é que a gente tem que pensar no céu? Alguém pode dar uma opinião? Por que a gente tem que pensar no céu? Por quê? Porque a gente está indo para lá. Quantos acham que essa é uma boa resposta? Maravilha, eu acho que sim. Uma excelente resposta, porque nós estamos indo para lá. Mas Paulo não diz isso aqui. A gente quer ir para o céu, ou não? Tem alguém aqui querendo ir para o céu? Deixa eu ver. Todo mundo? Opa, que maravilha. Eu vi as crianças de mãos levantadas ali, ó. Todo mundo quer ir para o céu, mas Paulo não dá essa razão para a gente ir para o céu. Paulo, para pensar no céu, para buscar o céu, sabe qual é a primeira razão? Eu disse que são 3. A primeira razão que Paulo dá para a gente buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, para a gente pensar no céu, a primeira razão é porque nós somos de lá. Não é porque nós estamos indo, é porque nós já estamos lá. Paulo, ele diz assim, porque vocês já morreram. Vocês já morreram. Então, Paulo está falando de alguma coisa muito profunda aqui. Paulo está falando que nós morremos, e se morremos, nós já estamos no céu. E o pastor ficou doido. Se eu estou aqui nessa terra, é tanta tragédia, tanto sofrimento, conta para pagar, eu já estou no céu. Ou você está no céu, ou você não entendeu nada ainda. Porque o que Paulo diz aqui é, vocês morreram. Paulo está falando da conversão. Da conversão. E se a conversão é genuína, acredite no que eu vou lhe dizer agora. Quando o coração é regenerado, o Espírito Santo primeiro mata o indivíduo. Primeiro você morre. Para você ressuscitar em Cristo, primeiro você tem que morrer. E se você morreu para a velha vida, de vícios, imoralidade sexual, e Paulo vai enumerando tudo que você tem que abandonar, tem que matar, você morre junto. Você morre para o pecado. Quando você entrou no tanque de batismo, foi batizado, uma nova vida começou, mas primeiro você teve que morrer. O problema é que tem muita gente voltando à vida sem ter experimentado a morte. Qual é a primeira razão? Porque Paulo diz que a gente tem que buscar o céu, pensar no céu. É porque nós somos de lá. Ao invés de ficar esperando as bênçãos dos céus, a gente deve viver como cidadão do céu, de tal forma que a gente traga o céu para a terra. E a gente comece a viver tempo de eternidade aqui, do lado de cada eternidade. Você começa a viver como cidadão do reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você começa a viver uma vida que viverá lá para sempre. Por que é que temos que pensar no céu? Porque nós somos de lá. Eu estou aqui nessa terra, mas eu não sou daqui. E quando eu vivo com a convicção, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, minha vida se enche de paz, de alegria, de felicidade, de bondade, de amor. Agora, quando eu digo que sou cidadão do céu e vivo pensando nas coisas da terra, meu coração fica dividido. A mente fica dividida.
E aí, ao invés de viver pensando no céu, a gente começa a cuidar só das coisas da terra. Aí o coração se enche de ansiedade, de culpa, de mágoas, de ressentimento, de brigas, de diz que me disse, de vício. O coração, a mente não consegue coordenar isso, porque eu digo uma coisa, vivo outra. Paulo dispensa nas coisas do céu. Primeira razão, porque nós somos de lá. Quem tem essa certeza, diga amém. Nós somos de lá. Segunda razão, porque nós temos que buscar as coisas do alto, pensar no céu. Segunda razão, gente, é tão sutil, é uma palavrinha só que aparece no texto. Se a gente não ler com atenção, não vai descobrir. Vamos ler o verso primeiro. Paulo diz assim, verso primeiro, Paulo diz desta maneira: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Por que é que nós precisamos pensar no céu? Porque nós somos de lá. A segunda razão, porque lá é onde Cristo está. Então, se você quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, você precisa estar onde está o seu amado, onde está o amado de sua alma. Por que você tem que pensar no céu? Porque lá é onde Jesus está. Ele não está numa varanda qualquer, não está num cantinho qualquer, ele está no lugar específico. O que diz aí na Bíblia? Ele está onde? Onde é que ele está? Ele está sentado à direita de Deus. Isso aí não é indicação de lugar, isso aí é indicação de posição. Isso aí é uma indicação de função. Quando a gente descobre essa verdade, a gente começa a entender que Jesus está à direita do céu, porque é a posição dele, é a função dele. Paulo está falando aqui do que ele está fazendo no céu. E o que é que Jesus está fazendo no céu? Fazendo uma obra intercessora em nosso favor. É onde Cristo está. Por que eu tenho que buscar o céu? Por que eu tenho que pensar no céu? Primeiro, porque eu sou de lá. Segundo, porque é lá que meu amado está. E eu vou estar onde está o amado da minha alma. É lá onde ele está. Isso fica claro quando a gente lê alguns textos da Bíblia. Salmo 110, Hebreus 7, Efésios 1, Efésios 2, 1 Pedro capítulo 2, mostra que onde Cristo está é onde eu preciso estar. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, verso 6. Efésios capítulo 2, verso 6. O livro de Efésios capítulo 2, o verso 6 diz assim: Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não vivo aqui embaixo, eu vivo lá no alto. Eu estou onde está o meu amado. Ele me fez em Cristo me assentar em lugares celestiais. A gente não pode viver aqui embaixo olhando para cima, a gente tem que viver em cima olhando para baixo. Quando a perspectiva muda, escuta, moçada, você não olha as coisas daqui para cima, de baixo para cima, você começa a olhar de cima para baixo, e tudo muda, porque você deve buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Primeiro, porque você é de lá. Segundo, porque é lá onde Cristo está. Isso fica muito claro
Quando Jesus está dando a missão para seus discípulos, depois de ressuscitar, ele dá o id, ele comissiona seus discípulos, e depois de comissioná-lo, aliás, antes de comissioná-lo, ele diz: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. É posição, é governo, significa senhorio. É por isso que no livro de Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, a palavra Jesus é apresentado como Senhor, 8 vezes. Senhor, é senhorio. Quem é que controla a sua vida? Quem é que decide suas escolhas? Na hora que você vai namorar, qual é o padrão que você segue? O padrão imposto pela sociedade ou o padrão que agrada o reino de Deus? Quando você vai fazer um negócio, quem é que decide as suas escolhas? A posição que você vai assumir? É o relacionamento que você tem com Jesus? Ou é esses subterfúgios e essas alternativas impostas pela sociedade de consumo? É governo, é senhorio. Quem é que governa a sua vida? Se você vive como cidadão do céu, você busca as coisas do alto, você pensa nas coisas do alto, então você vive como se estivesse lá e ao lado de Jesus Cristo que governa você. Mas há uma terceira razão que Paulo dá aqui, uma terceira razão porque a gente tem que pensar nas coisas do alto. A terceira razão, a primeira é porque nós somos de lá. Segunda razão, porque lá é onde Jesus está. E a terceira razão é porque um dia o céu vai se manifestar aqui na terra. A palavra manifestar aparece aí 2 vezes no verso 4. Está falando da volta de Jesus. Um dia Jesus vai terminar a obra que está realizando agora lá no céu, e ele vai dizer: pronto, terminei tudo o que eu tinha que fazer aqui em cima, agora eu vou lá embaixo resolver tudo o que precisa ser resolvido. E ele virá não como um carpinteiro, ele virá como rei. Ele não virá como uma criança humilde, mas ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele virá não como um rejeitado pelos homens, mas ele virá glorioso em toda a sua glória. Ele virá e ele vai se manifestar, e no momento que isso acontecer, os céus vão invadir a terra. Ele vai se manifestar, e aí vai acontecer aquilo que Hollywood tem tentado fazer. Hollywood faz uns filmes aí tolos, dizendo que tem invasão extraterrestre. A verdadeira invasão extraterrestre é essa aqui. Não vai ter nave espacial, não vai ter ET, mas ele vem com todos os seus anjos e invadirá toda a atmosfera terrestre, e ele irá estabelecer seu reino nesta terra para sempre. Eu não sei porquê, eu não consigo entender, eu não sei como, mas vai chegar o momento em que o céu vai se unir à terra. Céu e terra vai se tornar um só. E ele vai transferir seu trono do céu para esta terra. Aí não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Quando ele se manifestar, quando é que ele vai se manifestar? Quando ele voltar em glória. E ele está voltando. Quem crê? Ele está voltando. Quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados ao encontro dele nas nuvens. E quando isso acontecer, ele irá se manifestar, e todos os que estiverem nele
manifestarão também a sua glória. Para isso, você tem que entender que você não é daqui, você pertence lá. Nós somos de lá, e a gente tem que estar onde está o amado de nossa alma. E quando Ele manifestar glória, nós manifestaremos a glória dEle. Está aqui no texto, a glória dEle. É por isso, queridos, que a gente não pode ter uma mente dividida, coração dividido. A gente não pode ter a mente no céu e o corpo na terra. Busque as coisas do alto, pensa nas coisas do alto, porque é de lá que nós somos. Vamos viver como cidadãos do céu. Mata, abandona o pecado, tudo que tem que abandonar. Peça graça para Ele, peça poder para Ele. Você não pode, mas Ele pode. E substitua tudo aquilo que não presta pela graça de uma vida santificada pelo Espírito. Comece a reproduzir o Espírito e comece a ter a mente de Cristo. Tem um filme chamado Uma Mente Brilhante. Eu sei que vários aqui já assistiram. É um filme que conta a história do prêmio Nobel John Nash. John Nash era um gênio absoluto. Dizem que ele foi a mente mais brilhante do século XX. Para vocês terem uma ideia, John Nash se tornou professor do MIT antes de fazer 20 anos de idade. Ele já era professor de uma das melhores faculdades do mundo. Quando Nash fez 30 anos de idade, pouco antes, ele estava dando uma palestra quando a mente dele entrou em colapso. De repente ele parou o que estava falando e começou a viajar. E ele disse publicamente que ele estava numa foto, na capa de uma revista famosa, disfarçado de papa. As pessoas riram. E ele começou a revelar essas coisas de grandeza. Ele dizia que ele era imperador da Antártida. A esposa, os amigos achavam que ele estava brincando. Mas não, era sério. Era um problema muito sério. No filme Uma Mente Brilhante, Nash dialoga com personagens que existem somente em sua cabeça. Ele tinha ilusões paranoicas, e esses personagens o faziam sentir-se o centro do universo. Esses personagens eram absolutamente reais para Nash. E o mais incrível é que esses personagens apareciam, ele conversava, ele ouvia esses personagens, mas com o tempo ele aprendeu a identificar as vozes. Ele começou a perceber que ele tinha uma crise paranoica, esquizofrênica. E ele começou a aprender a lidar com esses personagens que só tinha na cabeça dele. E aí chega um momento do filme em que Nash compreendeu como ter controle sobre a sua mente, e ele diz assim no filme: eu não sou diferente de você. Todos nós ouvimos vozes, só temos de decidir qual dela nós vamos ouvir. Todos nós ouvimos vozes, pelo menos eu ouço. Algumas vozes são de luxúria, outras vozes são de pureza, e é a gente que escolhe que voz a gente vai ouvir. Algumas vozes enchem nossos pensamentos de medo, outras vozes enchem a mente da gente de coragem, de ousadia, e é a gente que escolhe que voz vai ouvir.
Algumas vozes enchem nosso pensamento, são distorcidas a nossa mente, enche nosso pensamento de ansiedade. Outras vozes enchem nossos pensamentos de paz, de tranquilidade. E a gente escolhe qual é a voz que a gente vai ouvir. Mas olha que coisa, tem uma voz que se sobrepõe às demais. É a voz daquele que diz que aqueles que são dele conhecem a sua voz. Você tem conseguido identificar a doce e insistente voz do Espírito? Você conhece a voz do seu amorável pastor? Eu trouxe um texto aqui para ler para vocês. Eu disse essa semana para o jovem que todo jovem adventista deveria ter esse livrinho aqui de cabeceira. Esse aqui é o meu livrinho de cabeceira, Caminho a Cristo. Está velhinho, está colado, está remendado. Tem marcações aqui com diversas canetas diferentes. Eu devo ter lido umas 10, 15 vezes, sei lá, perdi a conta. Aqui na página 50 dessa versão aqui, a tia Ellen diz assim, presta atenção. Moçada linda, presta atenção. Quem possui nosso coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Quem ocupa seu pensamento? Busque as coisas do alto. Pensa nas coisas do alto, porque é de lá que você é. E é lá que Jesus está. E é de lá que Ele vem para nos buscar. John Nash lutou com a sua esquizofrenia a vida inteira. Um dia ele saiu da sala de aula, terminou de dar aula. Quando ele saiu à porta, no corredor, tinha um homem em pé esperando por ele. O homem deu um passo à frente, se identificou e disse: "Você é John Nash?" Ele balançou a cabeça dizendo que sim. E o homem lhe disse: "Eu vim aqui lhe dizer que você foi laureado com um prêmio Nobel." Nash para, fica em silêncio, olha em volta. Um aluno dele vai passando por trás. Ele para o aluno e diz: "Filho, você vê alguém em pé aqui à minha frente? Ele é real? Ele está no seu campo de visão?" O aluno disse: "Sim, tem um senhor parado à sua frente." Aí ele virou para o homem e disse: "Bem, agora você tem a minha atenção." Quem é que ocupa seu pensamento? Quer vencer a guerra? Jesus tem que ocupar este lugar. Se Ele não for primeiro, o céu é Jesus. E é ali que seu pensamento tem que estar. Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Há muitos séculos, São Patrício escreveu uma oração. Essa oração ficou conhecida como a couraça. Couraça, você sabe, é parte de uma armadura. E São Patrício escreveu esta oração, a couraça. Eu tenho a oração dele aqui. E eu quero terminar lendo essa oração de São Patrício. A oração diz assim: "Levanto-me hoje, graças à força de Deus para me conduzir, ao poder de Deus para me suster.
a sabedoria de Deus para me guiar, aos olhos de Deus para me cuidar, aos ouvidos de Deus para me escutar, as palavras de Deus para falar por mim, as mãos de Deus para me guardar. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo por baixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todos que pensam em mim, Cristo na boca de todos que falam de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me escuta. Levanto-me hoje, graças a uma força poderosa, chamada Trindade. O céu é real para você? Ou é apenas um conto que você aprendeu que vai acontecer? Você tem buscado o céu? Cristo é real para você? Onde é que seus pensamentos estão? Que nossos pensamentos estejam na eternidade. Porque eu sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, já que você morreu, você ressuscitou em Cristo. Então busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. E que o céu seja uma realidade hoje em sua vida. O grupo vai cantar agora. Eles vão cantar sobre o céu. Mas o céu tem que ser real para nós. Não pode ser uma história que a gente ouviu falar. Tem que ser o maior anseio de nossa vida, tem que ser nossa busca diária. Porque pense de novo, porque você tem que pensar no céu de novo, de novo e de novo, um dia após o outro, até que Ele venha. Que Deus nos ajude esta noite, para que nossa busca seja pela eternidade. Quem está com saudade do céu? Quem tem saudade de Jesus? Fica de pé para a gente orar. Senhor, eu sei que o céu vai ser maravilhoso. Minha oração esta noite é: vem logo. Eu não aguento mais esperar. Eu quero ver Jesus face a face. Eu quero viver com Ele pela eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, ó Deus, me ajude a viver como se eu já estivesse lá. Que no meu casamento eu reflita o caráter de Jesus, o amor de Jesus. Que no meu ministério, no meu trabalho, a juventude da minha igreja possa olhar para mim e ver alguém que se parece com Jesus. Ó Deus, enquanto o Senhor não vem, dá a cada um de nós a alegria de viver como se já estivesse desfrutando a eternidade. Ajuda-nos a antecipar a eternidade e trazer o céu para a terra. E no dia a dia, a gente começa a espalhar o bom perfume de Cristo por onde a gente passa. Abençoa a tua igreja, abençoa a juventude da tua igreja. Que nossa mente se encha de Cristo.
que nosso coração se encha de vontade de estar no céu. Ó Pai, e antecipa esse dia, por favor, manifeste tua glória, até que nós possamos gloriosamente viver contigo por toda a eternidade. Dá-nos tua bênção, por Jesus Cristo eu te peço. Amém, amém e amém.